Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo do estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, dá sua vida pela verdade. Estudo de hoje, Paulo diz aos Filipenses que não se cansa de repetir direto e as mesmas coisas dos ensinos de Jesus Cristo, porque isso será segurança contra os falsos líderes e falsos irmãos. Paulo diz que tudo que ele conseguiu no mundo, nas religiões, na denominação, na organização, como títulos e tudo mais, ele considera como nada para poder ganhar Jesus Cristo. Paulo diz que não se considera perfeito diante de Deus, mas que com o Espírito Santo dentro dele, essa perfeição já teve um início e terminará no dia do arrebatamento, quando receberá junto com todos os irmãos o corpo glorioso e assim será perfeito. Em nosso último estudo, irmãos, da verdade, da vida e dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, nós estamos com o apóstolo Paulo, que se encontra preso na cidade de Roma, uma prisão domiciliar vigiado por um soldado romano, preso por pregar o Evangelho e dizer a verdade de Jesus Cristo ensinou, e está aguardando seu julgamento pelo imperador romano. Cristo ensinou e está com todas as prerrogativas, irmãos, de poder sair. Esta é a última carta que ele escreve aos irmãos antes de sair da prisão. E durante este período, Paulo escreve 4 cartas, que são chamadas de cartas da prisão, porque foi escrita enquanto ele estava preso. 3 dessas 4 cartas nós já estudamos. Foram a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta de Filemão. Restando assim a última carta que nós estamos estudando agora, chamada de Carta aos Filipenses. E no último estudo vimos Paulo pedir aos irmãos que formavam a Igreja do Senhor e que moravam na cidade de Filipos, por isso, Carta aos Filipenses, ele pediu o seguinte: sejam verdadeiros, irmãos, e sinceros filhos de Deus, sem nenhuma culpa no meio de uma geração de seres humanos totalmente corruptos e perversos, e que não estão nem aí para Deus e para os seus conselhos. E é no meio desse povo, irmãos, de toda a humanidade, que vocês têm que fazer a diferença, ser diferente deles, fazendo exatamente aquilo que Jesus Cristo ensinou. Ser diferente do mundo, irmãos, é isso. Ser diferente do mundo não é o modo de vestir, modo mais tradicional. Não é as mulheres ter aqueles vestidos longos, né, cobrindo tudo. Ser diferente do mundo não é isso. Ser diferente do mundo, irmãos, não é todo dia estar dentro do templo orando direto. Ser diferente do mundo, irmãos, não é você simplesmente estar andando com a Bíblia na mão, de paletó e gravata, ou no púlpito pregando. Isso não é ser diferente do mundo. Ser diferente do mundo, irmão, das pessoas do mundo que não seguem Jesus Cristo, é você fazer aquilo que Jesus Cristo ensinou. Aí é que está a diferença entre vocês e as pessoas do mundo. Então, dessa forma, fazendo aquilo que Jesus Cristo ensinou, vocês praticando aquilo que Jesus Cristo ensinou, nós fazemos uma comparação. Como um universo, por exemplo, todo escuro, mas vocês estão neste universo, junto com toda a humanidade. Só que vocês são as estrelas no céu, brilhando quando tudo ao redor está escuro. E toda a escuridão representa a humanidade que não pratica o que Jesus Cristo ensinou, não aceitou Jesus Cristo ainda como Salvador. Então façam como Jesus Cristo ensinou, irmãos, e não como a religião, ou denominação evangélica, ou organizações religiosas, ou o povo, ou a humanidade, ou qualquer um ensinou. Não, faça como Jesus Cristo ensinou, para que você seja diferente. E não sigam os evangelhos e as pessoas não seguem os evangelhos e ensinos do Senhor Jesus Cristo. Guardem firme essa palavra da salvação que é alcançada através de Jesus Cristo, irmãos, para que no dia de acertar as contas de cada um de vocês com Deus, eu, apóstolo Paulo, possa me alegrar, sabendo que vocês, a quem eu preguei o evangelho, foram até o final e se salvaram. E assim vou saber que não trabalhei em vão quando preguei o evangelho para vocês. E vocês também se alegrem muito comigo por esse motivo também. E eu espero no Senhor Jesus Cristo que em breve, com a autorização do Espírito Santo, mandarei Timóteo até vocês para que me falem como vocês estão, irmãos. Estou enviando Epafrodito também, porque eu tinha saudades de vocês todos, irmãos.
e vocês estavam muito preocupados com a notícia de que Epafrodito estava muito doente. E de fato ele estava muito doente, irmãos, até a beira da morte. Mas o Deus se apiedou dele e se apiedou de mim também, para que eu não tivesse tristeza e mais tristezas nesses últimos anos aqui, que estou preso na cidade de Roma. Por isso eu enviei Epafrodito mais depressa, para que vocês, vendo ele, se alegrem muito e eu tenha menos tristeza. Recebam Epafrodito, irmãos, no Senhor com muita alegria e tendo muito respeito por ele, porque defendendo o evangelho verdadeiro e os ensinos de Jesus Cristo, ele chegou bem perto da morte, ameaçado por aqueles que não aceitam os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas ele não estava nem aí para o perigo, se morresse ou não, mas enfrentou tudo para chegar até mim, com todos os provimentos e ajuda que vocês enviaram até a mim. Resta, irmãos meus, que vocês se alegrem no Senhor, não importa se a situação esteja difícil, e eu não vou me cansar de ensinar a vocês os mesmos ensinamentos de Jesus Cristo toda vez e direto. Sabe por quê? Porque isso vai se tornar segurança para vocês. Decorar e repetir os ensinamentos de Jesus Cristo vai ajudar vocês a se proteger de homens dentro da igreja ou fora, homens maliciosos, enganadores, usando a própria palavra de Deus, que eles serão comparados, irmão. De tanto engano, eles são comparados como aos cães. Também a repetição direta dos ensinamentos de Jesus Cristo dada por mim a vocês irão proteger vocês, irmãos, de obreiros ou membros do ministério que são fraudulentos. Ou seja, eles fazem fraudes com o evangelho do Senhor, ensinando errado os verdadeiros ensinos, tentando agradar a um e a outro para ganhar bens materiais e escondendo os verdadeiros ensinos de Jesus Cristo. Repetir os mesmos ensinos de Jesus Cristo, irmãos, da minha parte, vai proteger vocês também dos religiosos da lei de Moisés, que ficam ensinando que tem que cumprir a lei de Moisés para ser salvo, coisa que nem eles mesmos cumprem. Porque a circuncisão, irmãos, ou seja, cumprir a lei de Moisés é ser uma pessoa salva. Cumprir a lei de Moisés hoje é ser uma pessoa salva em Jesus Cristo. Porque a circuncisão é ser uma pessoa salva pela lei de Deus. Ninguém consegue, irmãos, ser salvo pela lei de Moisés ou pela lei de Deus. Você só consegue se salvar hoje pela lei de Moisés, que está dentro do evangelho. Por isso os salvos somos nós, irmãos, que não confiamos em nós mesmos para tentar cumprir uma lei, não. Nós só confiamos em Jesus Cristo. Nós nunca conseguimos cumprir a lei de Deus. Por isso aceitamos Jesus Cristo como Salvador, porque Ele, Jesus Cristo, cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. Por esse motivo somos salvos e nos gloriamos muito nisso. Estamos orgulhosos de Jesus Cristo ter feito isso por nós. Agora, quem tentar cumprir a lei de Moisés sem Jesus Cristo vai ser condenado, não vai conseguir. Ninguém consegue cumprir a lei de Moisés. Por isso que Jesus Cristo nos deu o evangelho. Ele pegou a lei de Moisés, cumpriu ela e colocou dentro do evangelho. Quem segue o evangelho automaticamente está cumprindo a lei de Moisés. Por isso que está salvo. Agora, quem tenta seguir a lei de Moisés sem entrar no evangelho e sem aceitar Jesus Cristo está condenado. Não vai conseguir. Mas, se por acaso tinha uma pessoa que podia confiar em si mesmo, de conseguir cumprir a lei de Moisés, esse era eu, irmãos, o apóstolo Paulo. Sabem por quê? Porque eu nasci descendente da tribo de Benjamim, uma das tribos que formam o povo de Deus. Fui consagrado no templo de Deus construído por Salomão, lá, o único chamado casa de Deus na terra, o único. Nenhum templo na terra é chamado casa de Deus, a não ser o templo lá em Jerusalém, que foi construído por Salomão. Todos aqueles que hoje dizem assim, vamos à casa de Deus, aqui no Brasil, ou na Europa, ou em qualquer país do mundo, que diz vamos para a casa de Deus, para o templo construído pela denominação, está mentindo. É mentira. Não existe casa de Deus, templos construídos de forma humana, não. O único que Deus considerou foi construído por Salomão lá em Jerusalém. Certo? Lá em Jerusalém. Então foi nele que eu fui consagrado no 8º dia de nascido, com todas as exigências da lei de Moisés. Eu sou judeu, eu sou hebreu, hebreus de hebreus, irmão, com toda a pompa dentro da lei de Moisés.
me tornei fariseu, uma das facções religiosas judaicas mais fundamentalista e a mais rígida delas. Defendendo a religião judaica e a facção fariseu com muito zelo, me tornei perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. E segundo a justiça que eu pensava que tinha na lei de Moisés, eu pensava, irmão, e os religiosos também pensavam, que eu era perfeito e irrepreensível. Fazia tudo direitinho dentro das regras e normas e costumes da religião judaica, da Bíblia, que era o povo de Deus. E fazia tudo dentro dos conformes da lei. Mas tudo isso, irmãos, eu, apóstolo Paulo, eu tinha na minha religião, na minha denominação ou organização religiosa. O que para mim era tudo nesse tempo, em toda a minha vida, quando encontrei com Jesus Cristo no caminho de Damasco, caiu tudo por terra. Eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida, acabou tudo isso para mim. Eu percebi que não tinha era nada e que meus títulos da religião, da denominação, não servia de nada. Joguei tudo isso fora para ganhar Jesus Cristo. Considerei isso como esterco, ou seja, fezes, que não presta para nada. Ser fariseu, ter nascido consagrado no templo de Deus Jeová, lá em Jerusalém, ao 8º dia de nascido, pertencente ao povo de Deus por sangue, descendente de Abraão. Tudo isso eu considerei como fezes. Em outras palavras, irmãos, ele quis dizer cocô. Não serve de nada. O que você tem na sua denominação não serve de nada. Por quê? Para ganhar Jesus Cristo. Ele abriu mão disso tudo para ganhar Jesus Cristo. E aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua alma, disse o apóstolo Paulo. Porque se tem alguém que pode gerar, se gabar ou se confiar que podia cumprir a lei de Moisés, diz o apóstolo Paulo, era eu, irmãos. Vejam só, descendente da tribo de Benjamim, consagrado e apresentado no templo de Deus construído por Salomão em Jerusalém no 8º dia de nascido, pertencente à facção mais rígida da lei de Moisés, reconhecendo e executando todos os ritos e preceitos religiosos da religião judaica, circuncidado na lei de Moisés, inimigo da igreja do Senhor Jesus Cristo, que para a religião era uma seita. Para a religião judaica, a igreja do Senhor Jesus Cristo era uma seita. Fiz isso, irmãos, quando eu estava lá, por amor à lei de Moisés. E fui criado e cresci aos pés de Gamaliel, o maior erudito da lei de Moisés, a lei de Deus, daquele tempo. Então, irmãos, calculem só, eu, apóstolo Paulo, tinha todas as prerrogativas para cumprir a lei de Moisés e ser salvo. Mas tudo isso, que para mim era tudo na minha vida, não conseguia salvação. Por isso, eu transformei em nada vezes nada, em coisa que não presta para nada. No dia que encontrei Jesus Cristo no caminho de Damasco e fui transformado por ele e descobri que eu não valia era nada e não tinha nenhuma condição de cumprir a lei de Moisés. E agora, irmãos, na verdade mesmo, eu tenho como coisa perdida todas as coisas que fiz na vida até agora. Até antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador da minha vida, está tudo perdido. Para que em troca eu tenha o total conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus Cristo que através dele sofria a perda de todas as coisas para poder ganhar Jesus Cristo. E eu mesmo considero como esterco, ou fezes, ou podridão, tudo aquilo que fiz e pratiquei na religião até aceitar Jesus Cristo, para poder ganhar Jesus Cristo. E eu finalmente seja achado por Deus, o Pai, em Jesus Cristo, e que Deus veja que essa minha justiça agora, depois que aceitei Jesus Cristo como Salvador, essa minha salvação agora, não vem da lei de Moisés, mas venha da fé em Jesus Cristo. Ou seja, a salvação que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo. E não que eu tenha cumprido a lei de Moisés. Eu cumpri a lei de Moisés por tabela, porque aceitei Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu ela por mim. Quando eu aceitei Jesus Cristo, é como se Deus me considera como cumprir a lei de Moisés. Pois a lei de Moisés está dentro de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Cumprindo o Evangelho, automaticamente se cumpre a lei de Moisés. E desta forma, irmãos, jogando toda a confiança em Jesus Cristo, em vez de jogar em mim mesmo, eu possa conhecer Jesus Cristo mais ainda, através do poder que ele teve para ressuscitar dos mortos. E também se comunicar com Jesus Cristo de forma mais firme,
no seu sofrimento. Sentir Jesus Cristo comigo, para que assim eu seja feito conforme a imagem da sua morte. Para que só através destas coisas, irmãos, eu, apóstolo Paulo, eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha sido ressuscitado já. Não. Ou seja, perfeito, por exemplo, eu não sou. Não, irmãos. Por que isso? Isso só vai acontecer quando eu receber o corpo glorioso semelhante ao de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo me dará no dia do arrebatamento da igreja. Até lá eu não estou na perfeição. Mas mesmo com esse corpo fraco que ainda eu estou aqui na terra, eu prossigo firme para alcançar aquilo para que eu fui designado ou preso por Jesus Cristo através do seu amor, que é receber o corpo glorioso. Eu prossigo firme, irmãos. Irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado a perfeição do corpo, mas uma coisa eu faço, e sabem o quê? É que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão na minha frente, diante de mim, prossigo para o alvo para conquistar o prêmio da soberana vocação ou chamada de Deus em Cristo Jesus na minha vida. E glória a Deus por isso. Por isso, todos aqueles que junto comigo têm esse mesmo sentimento que eu, de que ainda não tem a perfeição, mas que essa perfeição já teve início quando recebemos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, no dia que aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Já começou a perfeição. Não temos ela completa, mas já começou. Já tivemos o começo dessa perfeição, que é o Espírito Santo de Deus morando em nossa vida. E a vida que levamos é de santificação agora, se aperfeiçoando a cada dia mais, até o dia do arrebatamento da igreja, quando receberemos finalmente o corpo glorioso semelhante ao de Jesus Cristo. Seremos finalmente perfeitos. A perfeição estará completa e chegaremos à estatura, à mesma altura humana de Jesus Cristo em glória. Então, se todos assim comigo sintam o mesmo, irmãos, que eu sinto, e essa mesma meta, esse mesmo propósito de alcançar a perfeição completa, e se vocês sentirem outra coisa, irmãos, que é Deus é quem vai revelar isso, esse sentimento a vocês, através do Espírito Santo, dividam comigo também. Juntos, nós dividiremos esses sentimentos bons. Mas aquilo que já chegamos até aqui, que já conseguimos de revelação do Espírito Santo sobre como agir, falar e andar, então faremos tudo seguindo a mesma regra. E vamos sentir e ter, irmãos, o mesmo sentimento. Eu, apóstolo Paulo, posso dizer com ousadia que estou com todas as minhas forças imitando Jesus Cristo. E em tudo, irmãos. Por isso digo a todos vocês que me imitem também e tenham muito cuidado, pelo amor de Deus. Olhem o exemplo que vocês veem em nós, em mim, em Timóteo, em Lucas, em Epáfras ou Epafrodito. E assim vão poder identificar os líderes que andam diferente de nós. E se andam diferente de nós, estão automaticamente diferentes de Jesus Cristo. Porque eu digo que há muitos líderes, e particularmente muitos irmãos também, que eu já disse a vocês várias vezes, irmãos, e agora chorando eu digo novamente, que eles são inimigos da cruz ou do sofrimento de Jesus Cristo. Eles só querem o bem bom da vida, curtir a vida, mas não querem sofrer não. Estão lá com altos salários, sentados nos púlpitos, ganhando tudo do bom e do melhor. E eles até falam bem de Jesus Cristo, pregam bem, falam ótimo, mas não querem saber nada de sofrimento, só querem o bem bom da vida, não querem passar por tribulações e nem lutas. Só vivem pedindo bênçãos materiais também. O fim disso, irmãos, é a perdição completa do homem. O Deus dessas pessoas é o ventre deles. Ou seja, só pensam em si mesmos. Só querem comer, só querem bênção, só querem um bem bom. Cuja única glória deles, ou prazer que conseguiram com isso, é a confusão, porque só pensam nas coisas terrenas, nas coisas aqui deste mundo. Mas o nosso futuro e a nossa cidade verdadeira, irmãos, nós, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, essa cidade está nos céus. O mesmo céus que está acima de nós, e é de lá que estamos esperando aparecer o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por enquanto aqui na terra é luta e sofrimento.
E é desse céu que de lá, das nuvens, Jesus Cristo vai nos chamar, gritando, subi cá, como está escrito na própria Bíblia. E é neste mesmo momento que será o arrebatamento da igreja, que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, transformará nossos corpos fracos de hoje, que nós temos, abatidos, miseráveis, desprezíveis, e que só nos faz pecar. Ele transformará esses nossos corpos em corpos gloriosos, semelhantes ao corpo dele. Ou seja, um corpo de Jesus Cristo, irmãos, é um corpo que não pode pecar jamais. Aconteça o que acontecer, ele é perfeito, ele não peca jamais. Ao mesmo tempo, esse corpo glorioso de Jesus Cristo atravessa a parede, e que ao mesmo tempo é carne também, só que em sentido espiritual. É osso também, mas de uma forma espiritual e gloriosa. Vocês se lembram quando Jesus Cristo, após ressuscitar e receber o corpo glorioso, ele entrou onde estavam os discípulos reunidos e saudou eles, que ficaram espantados, pensando que era um fantasma, logo após a ressurreição? Lembram? E Jesus Cristo fez, me dê alguma coisa de comer? E eles deram pão, peixe, e Jesus comeu. E Jesus disse a eles, estão vendo que eu não sou um fantasma? Por quê? Porque quando Jesus comia, não caía no chão, provando que era um corpo mesmo, só que um corpo glorioso. Esse mesmo corpo que Jesus comia e ficava no estômago, não caía no chão, porque ele não era um fantasma. Esse mesmo corpo, ele atravessou a parede para entrar. Não tem limite para esse corpo. Ele pode estar aqui, pode estar no céu ao mesmo tempo. Não existe espaço-tempo. É esse corpo glorioso de Jesus Cristo que nós vamos receber no dia do arrebatamento. Por isso que não vamos mais poder pecar, porque não teremos mais prazer em comida, em água, em poder passar a parede, em poder... Não. Tudo será paz e gozo nesse corpo glorioso. Não pode mais pecar. Então, esse corpo perfeito, essa perfeição que Paulo fala, começou agora, quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador e recebemos o Espírito Santo para começar a limpar a nossa vida, tirar as coisas e começar a colocar dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. No dia do arrebatamento da igreja, quando receber o corpo, aí completa a perfeição. É isso que o apóstolo Paulo diz. Um corpo de forma espiritual e gloriosa. Esse corpo glorioso não é limitado e nem sofre dor nenhuma. E toda essa transformação dos nossos corpos no dia do arrebatamento, Jesus Cristo fará segundo o seu eficaz ou perfeito poder de sujeitar ou dominar a Ele também todas as coisas, tudo aquilo que vocês possam imaginar, tanto nos céus, como na terra, como debaixo da terra e nos mares. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 1 até o 21. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Que esses ensinamentos do apóstolo Paulo possam abrir as nossas mentes, os nossos corações, para vivermos uma só fé, uma só esperança, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo. Vivamos o Senhor Jesus Cristo, vivamos o Evangelho. Denominações evangélicas foram feitas para nós participarmos dela. Mas o Evangelho foi feito para nós vivermos ele. Nós participamos das denominações, mas vivemos o Evangelho. Você não pode viver a denominação. Você tem que viver o Evangelho e participar da denominação. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus Cristo.